começou agora. Terceira tentativa de iniciar a live. Instagram bugou totalmente. Só fica procurando. Diz que conectou agora. Vamos ver lá se o pessoal entra, porque tá difícil hoje o Instagram, dia inteiro com instabilidade. Difícil hoje. Hoje foi um dia que foi difícil fazer story, foi difícil fazer tudo. Então vamos lá. Vamos iniciar aí. Muita gente nova aí no perfil chegando, então vou me apresentar. Sou Shirley Ribeiro, sou mãe de 3 garotos lindos, quando tão bonzinhos. Samuel, de 10 anos, Davi, de 6 e o Paulinho, com 4 anos. Sofri muito com o sono do Samuel quando ele nasceu e por isso fui estudar sobre o sono do bebê. E hoje eu ajudo as mamães aí a terem um puerpério mais tranquilo, a conseguirem ter boas noites de sono aí e ajudar, auxiliar o seu bebê aí a ter noites boas de sono para toda a família. O tema da nossa live de hoje é o chupetar. Chupetar e sono do bebê. É uma coisa que muitas mamães ainda têm dúvidas. Eu recebo muitas perguntas aí sobre o chupetar. Chupetar vicia, chupetar vira associação do sono. Depois o bebê não dorme se o bebê se acostumar a chupetar. Como que isso funciona? Olha, muitas ainda reclamam, olha, meu filho tem 1 ano e não dorme se não for chupetando. Isso fica muito cansativo. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, ok? Primeira coisa que eu quero falar é o que é o chupetar, né? Chupetar nada mais é, nome cientificamente falando, que a sucção não nutritiva. Chupetar, cientificamente falando, é o sucção não nutritiva, ou seja, é uma sucção que o bebê não está literalmente se alimentando. É claro, sempre, toda vez que ele sugar, vai sair algum leite, mas não é uma sucção assim efetiva para alimentar o bebê. Normalmente, uma sucção que o bebê puxa mais devagar, ele já está mais sonolento, né? E é por isso que as pessoas apelidaram essa sucção de chupetar, como se o bebê estivesse fazendo o seio de chupeta. Então, as pessoas falam, olha, ele já não está mais mamando, ele está fazendo o seio de chupeta, né? Ou está chupetando. E normalmente já vem com aquela carga em cima das mamães. Não pode deixar ele fazer isso, senão ele vai viciar, ele vai se acostumar. Você vai ver o trabalhão, o problema que isso dá. Mas o chupetar, vamos entender o porquê do chupetar. O chupetar, ele é uma sucção não nutritiva, como eu já falei. Mas ele tem uma finalidade, apesar de não ser a finalidade de alimentar, ele tem uma finalidade. A natureza criou e deixou esse dispositivo à disposição, que é o chupetar, a sucção no seio da mãe, como uma forma de relaxamento para o bebê. O bebê fica mais relaxado, fica mais tranquilo, fica mais coladinho com a mamãe. Isso dá mais tranquilidade para ele, isso dá um conforto para ele, uma segurança. E isso, toda essa sensação de segurança, de conforto que o bebê tem, isso libera no nosso corpo algumas substâncias que nos dão prazer, que nos acalmam, né? Que é a dopamina, a serotonina. São substâncias que nos fazem ficar mais sossegado, mais tranquilo. Talvez é por acaso que esse daqui tá pegando todo. Tá quase desligado. Voltou, né? O Instagram tá falhando bastante hoje. Então vamos lá, vamos retomar. A sucção não nutritiva, que é o chupetar, é o momento que o bebê fica fazendo aquela sucção, sugando, mas ele não está se alimentando. E normalmente as pessoas, quando veem isso, falam, olha, o bebê está fazendo seio de chupeta, não pode deixar, senão ele vai viciar, ele vai se acostumar, ele vai começar a dormir só no seio. Isso vai... Então, normalmente, toda vez que alguém vê a mamãe permitindo que o bebê faça isso, normalmente vem aquela série de cobrança e a mamãe fica cheia de dúvida. Então, vamos esclarecer definitivamente tudo sobre o chupetar. Chupetar é essa sucção não nutritiva, mas apesar dela não ter uma função nutritiva de alimentar o bebê, ela tem uma função muito grande, que é de acalmar o bebê, relaxar, né? Porque o chupetar, aquele momento de sucção, ele dá tranquilidade para o bebê, ele dá mais relaxamento,
o que dá mais segurança para o bebê é um momento assim de que a gente chama de alta conexão, onde o bebê enche o seu potinho de amor. E quando ele faz isso, né, o corpo dele libera algumas substâncias que o ajudam a relaxar. Libera substâncias que levam a prazer, a tranquilidade, são substâncias anti-estresse. Então, ele é um anti-estressor. Todas as vezes que o bebê, e não só o bebê, qualquer pessoa que estiver relaxada, vai ter mais facilidade para adormecer. Então, o chupetar, na verdade, ele é é uma excelente ferramenta aí para o relaxamento do bebê pré-sono, ajudar o bebê a dormir. E é por isso que é muito comum. O bebê está mamando, de repente ele diminui a sucção, entra nessa fase que é de chupetar, e quando a mamãe vê, o bebê está dormindo. Porque ele é uma ótima ferramenta para relaxar o bebê e induzir ao sono. Então, se é tão bom assim, se ele tem toda essa utilidade, por que eu não posso usar o chupetar? A mesma pergunta que eu faço, por que não pode usar o chupetar? Pode e deve sim usar o chupetar. Mas, Chile, muita gente diz que o chupetar vicia. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar por que o chupetar não vicia. Eu procurei até no dicionário para trazer aí o significado do vício, o que é o vício, o que é se viciar. Coloquei até numa postagem lá nos stories esses dias, falando que o vício é algo que a pessoa tem uma compulsão incontrolável de fazer e que normalmente ela traz algum prejuízo para a pessoa ou para a família. Isso é um vício. O chupetar, o bebê não vai ficar pedindo incontrolavelmente, não vai. Por mais que muitas vezes, às vezes a mamãe tem sensação de que ele fica o tempo inteiro no seio, ele fica 24 horas no seio. Mas aí já não é uma questão de chupetar. Se a mamãe for analisar, normalmente aquele bebê que fica o dia inteiro no seio, ele está com uma questão de amamentação que precisa ser avaliada. As mamadas não estão sendo efetivas e ele fica grudado ao seio porque ele realmente está com fome. Então é uma outra questão, isso não é chupetar. Se o bebê ficar muito tempo no seio, tem que ser avaliado a qualidade da amamentação. Okay? Agora um bebê que mama bem, está com bom ganho de peso e ele usa o seio quando ele quer relaxar para dormir, esse bebê sim está chupetando. Não tem por que evitar usar esse chupetar, porque ele não é um vício, ele vai usar somente naqueles momentos, ok? Mas, Chile, eu já ouvi falar também que pode virar uma associação do sono. E o bebê só conseguir adormecer se estiver no seio. Isso pode acontecer? Sim. Isso pode acontecer, sim. Se o bebê sempre adormece através da sucção não nutritiva, bem provavelmente isso vai virar sim uma associação do sono. Então, se pode virar uma associação de sono, então não é melhor fazer? Não é isso que eu estou falando. Vamos prestar atenção. Tem duas situações aí. Tá? Primeiro, ele pode usar o chupetar em algumas ocasiões, mas não em todas. Como, por exemplo, quando o papai põe para dormir, ele consegue dormir sem o chupetar, a vovó coloca, uma professora na escolinha, e ele usa o chupetar só quando ele está com a mãe. Isso não é uma associação de sono, senão ele não conseguiria dormir com as outras pessoas. Então, essa situação não tem por que, né, mexer na situação. Outra situação é diferente o bebê chupetar alguns minutinhos, ficar molinho e a mamãe colocar ele para dormir. Ou ele só dormir o tempo inteiro no seio. Se eu tiro do seio, ele acorda e não volta a dormir. Aí é uma outra situação que precisa ser trabalhada, ok? Então, como que eu faço para usar o chupetar da maneira correta? Eu sempre falo que tudo na maternidade, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Eu sempre recomendo usar bastante chupetar para os bebezinhos menores que estão em esterogestação, ou seja, bebês aí de 0 até 3 meses, até 4 meses, a gente usa bastante chupetar. Depois, o bebê já tem maturidade e você já pode substituir esse conforto por outros modos de confortar, né? Só pelo embalinho no colo da mamãe, ou embalo no próprio berço, ou um amiguinho de berço, né, com cheirinho de mamãe, uma mantinha. Se o bebezinho está maior, aí, já por volta de um aninho, você pode usar aquelas naninhas que tem a mantinha junto. Então, tem outras maneiras. Conforme o bebê vai crescendo, a gente vai modificando o tipo de conforto. E ele vai desapegando do chupetar. Você já não vai precisar. Então, toda vez que eu vejo um bebê com mais de um ano, eu recebi uma mensagem na caixinha nessa semana no story, que o bebê estava com 1 ano e 3 meses e só dormia com o seio na boca.
fazia a cama compartilhada e ficava a noite inteira sugando. Então, se o seio caía da boca, ele acordava. E não tinha como ele dormir com mais ninguém se não fosse ao lado da mãe. Então, isso sim é uma situação que precisa ser substituída, essa questão do conforto, porque ele já está atrapalhando o sono noturno, tanto da criança como da mãe. Mas isso por quê? Porque não foi feita essa transição de conforto conforme o bebê foi crescendo. Então, até quando usar esse artifício, né? Essa ferramenta do chupetar? Normalmente, mais indicado usar até o bebê ter 4 meses. E conforme o bebê vai crescendo, você vai tirando esse conforto para ele ficar menos dependente do chupetar. E vai dando outras formas de conforto, como um amiguinho, um brinquedinho, um ursinho, uma mantinha, um cobertorzinho. Você vai substituindo esse conforto por outro para que ele não dependa mais do seio materno para dormir. Porque nenhum adulto dorme desse jeito. Então, em algum momento, você vai ter que fazer essa transição. Ensinar, auxiliar o seu bebê a encontrar outras formas de adormecer que não dependa do chupetar. Ok? Tudo bem, Chile, mas o meu bebê já está grande, ele já está com essa associação. Então, ele já está dessa maneira e não consigo fazer ele dormir de outro jeito. O que eu faço? Aí é a hora que a gente tem que passar pelo aquele momento de transição gentil, né? Ensinar o bebê a adormecer de outras maneiras. Como que eu faço isso? Primeiro, tem que ter uma boa rotina, com um horário para dormir, um horário para acordar, para que os hormônios estejam todos no lugar, na quantidade certa, na hora certa, ou seja, o corpinho dele esteja predisposto a dormir. Segundo ponto é você ter um ritual relaxante, né? Uma etapa, uma combinação de etapas que você vai repetir todos os dias na mesma hora, mais ou menos no mesmo horário. Não precisa ser horários tão rígidos, mas a sequência, o importante é a sequência ser igual. Para quê? Para dar essa previsibilidade que tranquiliza o bebê e o induz ao sono. É como se o bebê, a cabeça do bebê decorasse. Olha, eu faço isso, depois isso, quando eu faço isso. Toda vez que eu faço essa sequência, é a hora de eu dormir. E o corpo dele já vai se preparando, que está na hora de dormir. Então, o segundo passo é você ter um ritual. Chile, eu já fiz isso. E mesmo assim, se eu coloco ele direto no berço, ele chora muito. Aí, dependendo do tamanho do bebê, aí já não dá pra gente fazer isso bruscamente. Tem que ser um passo a passo. Então, é questão de estudar. É só o seio ou é o seio mais o balanço? Porque tem mamãe que, além de estar no seio, tem que estar batendo no bumbum da criança, tem que estar de pé, tem que estar andando. Muitas vezes é difícil o bebê ter uma única associação. Normalmente ele tem mais de uma e a gente vai trabalhando uma por uma, até chegar no chupetar. Normalmente o chupetar é a última associação que a gente tira, né? Se o bebê só dorme de pé, balançando, a gente vai ensinar ele primeiro a dormir com a mamãe balançando sentada, depois com menos balanço. Depois a gente vai começar a inserir outro conforto. Vou começar a inserir o amiguinho de berço, a mantinha, o chiado branco, para poder ir fazendo esse bebê se acostumar com outros confortos. Ok? Agora, se o seu bebê ainda não tem isso daí, eu sempre falo, comece certo. Comece certo. Já comece praticando a retirada gentil, ok? Você já pode ir ajudando o seu bebê a não depender tanto desse chupetar. Então, como que eu falo para minhas alunas? Um momento. Prepare o ambiente do sono, faça o seu ritual, dá uma mini mamada. É aquele só o chupetazinho. Mas começou a diminuir a sucção, tá bem molinho, vou fazer a retirada gentil para levar esse bebê ao berço antes que ele durma totalmente no seio. Eu tenho um vídeo exclusivamente ensinando essa técnica da retirada gentil. Então, se você está assistindo aí, quer saber como funciona, me manda um direct falando, eu quero uma aula gratuita, que eu vou te mandar aí pelo direct o link para você assistir essa aula que chama Retirada Gentil, onde eu ensino essa técnica para assim que o bebê começar a chupetar, fazer a retirada e poder levar ele ao berço e o chupetar não virar uma associação de sono. Ok? Então, eu espero o seu direct, aí, manda o direct para mim que eu vou te mandar essa aula aí gratuitamente para você aprender essa técnica de como fazer aí para usar o chupetar, ajudar o bebê a adormecer mais facilmente,
sem virar a associação do sono. Eu tenho várias alunas que usam chupetá com seus bebês, eles dormem relaxados, tranquilos e dormem a noite inteira, porque muitas pessoas falam, não, ele só vai, se ele dormir chupetando, toda vez que ele acordar de madrugada, ele vai querer o seio. Isso pode acontecer mesmo se for uma associação de sono, mas se você consegue usar o chupetá só para que ele adormeça no início do sono noturno, isso, fazendo uma boa rotina, fazendo um bom ritualzinho que realmente seja relaxante para o bebê, que ele adormeça já no berço, né? Então ele vai sair do seu colo, você vai fazer retirar gentil, ele vai sair do seu colo bem molinho, sonolento, porém acordado, e você vai finalizar o processo de adormecer no berço, então você vai colocar ele no berço. Às vezes eu aconselho elas, vira de lado, bate no bumbum, faz um xixi no ouvidinho, para os bebezinhos menores, coloca no saco de dormir ou no swaddle, barriguinha para cima, mãozinha da mamãe na barriga, mantém o contato físico até o bebê adormecer. Se ele der uma agitadinha no berço, dá uma balançadinha assim nele, faz o shhh. A mamãe está aqui, mas agora é hora de dormir. Então, Davizinho vai dormir agora. Tá? Agora é hora de dormir. Aí, shhh, e balança. E não saia do quarto na ponta do pé, de fininho, e deixa o bebê acordado ainda no berço. Mantenha a sua presença de um mínimo contato físico, que seja uma mãozinha na barriga, uma mãozinha na mãozinha, um cafuné, para que ele saiba que a mamãe está perto, que ele pode ficar tranquilo, que ele não está sozinho. Que os bebês, em muitos momentos, eles começam a ter, principalmente a partir dos 6 meses, a angústia de separação, eles começam a enxergar melhor o ambiente, a ouvir, então, uma luz diferente, um quadro pode ser assustador para ele, por isso que o ambiente do quarto do bebê tem que ser o mais limpo possível, a presença da mamãe tem que estar ali passando segurança, e aí sim ele vai conseguir adormecer bem. Um bebê que adormece nessas condições, normalmente, durante os ciclos de sono, ele tende a emendar um ciclo de sono sem grande dificuldade, porque quando ele passar por esse ciclo de sono na madrugada, o ambiente está o mesmo, ele está no mesmo berço, o meu amiguinho está lá. Por isso que eu indico muito o amiguinho de berço. Ele olha, o amiguinho de berço, ele é uma companhia, então ele não se sente sozinho, ele vê o amiguinho de berço, ele ouve o barulhinho do chá do branco, então ele entende que ainda é hora de dormir. E ele acostuma a adormecer sozinho. E aí ele só vai solicitar a presença da mãe quando ele estiver com fome. Aí sim, as mamadas da madrugada por fome, elas devem acontecer, mas com uma boa alimentação ao longo do dia, depois com uma boa introdução alimentar, elas tendem a reduzir muito, até zerar. Muitos bebês com 6, 7 meses já não acordam mais para mamar, né? O esperado é até 9 meses. Depois de 9 meses, normalmente, com uma boa rotina, uma boa alimentação ao longo do dia, o bebê não precisa mais. Ele consegue, tem capacidade de fazer de 10 a 12 horas seguidas de sono, sem precisar se alimentar, ok? Espero que você tenha gostado, que essas informações sejam úteis para você. Qualquer coisa, pode mandar um direct lá, sua pergunta, eu vou responder com todo carinho, ok? Nós nos vemos aí nos stories, no feed, nos comentários do feed ou na próxima live, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá, beijo!